Olá pessoal, meu nome é Renan. Voltando à parte 3 aí do nosso sistema de pedidos, eu vou mostrar agora então o funcionamento e o código dessa guia aqui da Multipage, que são os dados do pedido. Então eu posso dizer que aqui nessa caixa de texto, que tem ação After Update, que vai carregar as informações dentro dos campos que se referem a esse código. Então aqui eu já mostrei na aula anterior como é que é esse procedimento de clicar na list box, de retornar essa informação e o código que atualiza as informações nos campos. Porém aqui tem alguma coisa diferente que é bom estar ciente do que está acontecendo para entender o funcionamento. Então nós temos o seguinte: aqui, além dele trazer as informações respectivas do código para o campo, ele alimenta esse label aqui dessa informação, que é a quantidade do estoque, que ele vai estar puxando lá da minha guia estoque da planilha. Então, quando ele atualiza a informação do código no campo e essa macro After Update do objeto txt código é executada, ele carrega as informações e faz duas coisas a mais, que é carregar a mensagem de informação do estoque e incorporar dentro de uma variável chamada estoque o valor do estoque atual do produto. Ou seja, eu criei uma variável estoque, mas eu fiz de uma maneira diferente porque eu vou utilizar ela em outras macros. Então eu atribuí ela como uma variável pública. Então eu declarei public estoque como inteiro. Inteiro porque é um valor numérico que vai ser meu estoque. Inteiro é aquela variável que vai de menos 32.000 a mais 32.000. Se você tiver um valor maior de estoque, você pode usar double, sem problema nenhum. Então aqui eu declarei public estoque as integers porque eu vou utilizar essa variável em outra macro que eu já vou mostrar a seguir. Então é isso aí, dentro do txt código produto ele vai carregar as informações, vai alimentar a informação de quanto eu tenho estoque desse produto e vai atribuir o valor do estoque à variável estoque, que vai ficar armazenada lá para ser utilizada futuramente. No mesmo momento ele vai habilitar todos os botões que precisam ser habilitados dentro desse formulário, porque quando você abre ele vai estar inabilitado antes de você utilizar o código. Então eu não posso editar as informações aqui, por exemplo, o botão excluir, editar, a quantidade também está bloqueada, valor unitário, então tudo bloqueado aqui para que não ocorra erro ao ser digitado as informações. Então a atualização desse campo vai habilitar todos esses campos que estão aqui de imagem e do sinal de menos e mais, que é o que carrega mais unidades, menos unidades no estoque. Então isso daqui, conforme você for olhando, você vai ver do que se refere. Então quando ele fez essa informação, habilitou os campos necessários, ele vai interromper o código porque os dados já vão estar preenchidos lá. E aqui acontece o seguinte: se ele executou esse looping até a última linha e o código não encontrou o código, significa que ele não existe, então ele vai retornar uma mensagem de que o código não foi encontrado e vai desabilitar esses campos aqui para que não ocorra erro, nenhuma edição arbitrária de campos aí sem que esteja habilitado. Então voltando aqui no código, essa parte aqui está ok. Então depois que ele atualizou, ele vai habilitar o campo quantidade, que é onde eu vou inserir a quantidade do produto. Aqui nesse campo eu utilizei dentro dele o procedimento change. Então você clica dentro do objeto, muda o procedimento aqui para change e coloca ação. Um error resume next é um tratamento de erros caso ocorra algum erro quando eu digito a entrada nesse campo. Ele não vai retornar mensagem de erro, nem vai travar o código aí, trazendo aquelas informações de código inválido ou de uma propriedade utilizada indevidamente. Então, se o valor do meu txt
QND, que é meu campo de quantidade, for vazio, então ele vai automaticamente encerrar esse código, porque eu não posso ter um campo vazio para fazer multiplicação. Então ele encerra o código. Se esse campo for diferente de vazio, ele vai pegar a quantidade, essa variável quantidade, e vai atribuir o valor que eu digitei. Então eu armazenei duas variáveis aqui, que é a quantidade e a variável estoque, que eu expliquei antes ali, que é aquela variável pública que pega assim que eu atualizo a informação do código. Então, quando ele atribuiu, quando o valor for diferente de vazio dentro da caixa de texto, ele vai atribuir esse valor à variável quantidade e vai fazer uma comparação. Se a quantidade digitada for maior que a variável de estoque, do que eu tenho de estoque desse produto, ele retorna a mensagem que a quantidade digitada é maior do que o valor que eu tenho em estoque. Então ele não vai deixar que eu complete o lançamento do produto dentro do minha caixa de listagem ali, do meu list view. Então ele pega esse valor, zera novamente, limpa o campo e termina o código. Caso o valor esteja dentro tem uma quantidade que seja menor do que o meu estoque, ele vai liberar essa saída e vai fazer multiplicação, que é o valor total, né, que eu tenho do meu produto, vai pegar a quantidade vezes o valor unitário e retorna no campo. Essa é a conta que ele faz aqui quando eu insiro uma quantidade. Então eu coloco o valor de um produto aqui, quando eu coloco 2, ele já multiplica a quantidade e já me dá o valor. 50, a mesma coisa, ele já faz a conta. Eu posso também aumentar ou diminuir aqui pelas setas. Então aqui ele faz essa conta. Quando eu zero, ele zera, e se eu fizesse isso daqui, um change sem aquele tratamento de erros, ele ia gerar um erro e eu não poderia continuar aqui com o código. Então aqui ele permite que eu faça isso. E traz a informação aqui da quantidade selecionada. Se eu colocar um valor maior, ele já retorna a mensagem de erro e zera a informação aqui para que seja digitada um valor válido aqui. Então essa é a parte que atualiza o código e atualiza a questão da inserção da quantidade. E aqui também é só o botão que vai permitir com que eu dê o desconto para esse produto. E quando eu confirme a entrada dele, ele vai lançar já o desconto no respectivo campo dentro da minha list view. Então vamos para esse comando aqui de confirmar a entrada de dados dentro da list view. Aqui a ação vai acontecer dentro do botão confirmar. Então aqui ficou um código bem limpo, tentei deixar ele mais limpo possível, que aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer os testes então para ver se os dados que vão ser inseridos de maneira correta, não permitindo se faltar algum campo. Então ele vai fazer o teste. Se o código do produto for vazio, ele vai pedir para inserir o código e vai encerrar o código para que esse código seja inserido. Da mesma forma, ele não vai poder fazer o cadastro se o campo quantidade estiver vazio. Então ele vai dar mensagem para inserir a quantidade e vai encerrar o código. Se essas duas condições forem satisfeitas, então ele vai carregar os dados do item do pedido dentro da minha list view. Então aqui é um procedimento que já foi visto nas aulas anteriores aí, de simplesmente carregar os dados dentro de uma list view, onde eu seleciono, dou um set e nessa list de pedidos e faço a adição de itens. No primeiro valor vai ser um texto que vai ser o código do produto, e nos outros são subitens que vão pegar as informações que estão na caixa de texto: produto, medida, quantidade. Aqui ele vai fazer a multiplicação como número, no formato número, já vai puxar essa informação como formato número com duas casas decimais do valor unitário do valor total, e vai fazer aquele teste ali para calcular o desconto. Se o botão de checagem do desconto for verdadeiro, então ele vai, nesse subitem respectivo do desconto, vai colocar essa variável lá dentro do valor do desconto, e também vai fazer a multiplicação ali
vai atribuir o número formato com 2 casas decimais e vai fazer a multiplicação do valor total vezes o valor do desconto, e o valor do produto com desconto, ele vai pegar o valor total do produto menos esse valor aqui do desconto que foi dado, com 2 casas decimais também. Se o valor da caixa de checagem for falso, ou seja, se ele não tiver selecionado, ele vai colocar 0 para o desconto, 0 para o valor do desconto, e o valor vai receber o mesmo valor do valor total do produto, porque não foi preciso incorporar nenhum desconto a esse produto. E aqui ele faz a soma dos itens da minha list view. Então eu criei uma variável soma aqui como double e faz o looping aí para que ele percorra todos os dados lá da minha coluna 8 da minha list view, somando esses itens. Então eu crio um acumulador aqui, que ele vai ser a soma. Então, para todos os itens que eu uso a propriedade list com listitens.count, então ele conta quantos itens eu tenho dentro da minha list view e vai percorrer todos esses itens somando os valores dela, e no final desse looping ele vai atribuir o valor da soma da minha variável txt soma, o valor que eu tenho aqui na minha variável. E no campo txt total condição, ele também vai pegar o valor de soma lá e vai estar colocando como formato de número, que vai ser os valores que vão estar aparecendo aqui no valor total e aqui na condição do pedido, que ele também vai atualizar quando ele terminar de calcular o valor dos produtos que estão nessa coluna 8 aqui. Então ele faz o looping percorrendo todas as quantidades, joga o valor aqui para o total da minha list e joga também aqui no valor total do pedido, para que eu dê a saída depois por dê a saída do pedido, fechamento dele, e coloque as opções de condição de pagamento. Outra funcionalidade que tem aqui na planilha é a questão de eu fazer a edição de dados que já estão dentro da minha list view. Então, para isso também tem um código aqui que quando eu seleciono um item da minha caixa da minha list view, então eu coloquei a propriedade aqui, dou 2 cliques em cima da minha list view e coloco a propriedade item check, que vai estar aqui na minha barra aqui na minha combo de procedimentos. Então, quando eu seleciono esse procedimento, eu tenho que limpar todos os campos ali da minha tela pedido, para que ele receba novamente os dados que eu cliquei, que eu quero que apareçam lá para edição. Aqui eu coloquei uma firulazinha que ele só vai mudar a cor dos campos do background das caixas de texto, para que você veja que você está editando os campos. E também vai habilitar o botão editar e o botão eliminar, porque quando você clica em cima de uma caixa de seleção dessa list view, você habilita tanto para edição do dado quanto para que você exclua esse produto da tua caixa de listagem. É útil caso você tenha errado ou você precise editar algum valor dessa caixa desse produto. Então, depois que ele faz essa ação, ele vai permitir, essa macro aqui vai permitir que eu selecione apenas um item de cada vez. Isso daqui é muito importante, porque por padrão a propriedade list view e da caixa de seleção, ela permite a seleção de vários itens ao mesmo tempo, mas nesse caso eu não posso selecionar vários itens, porque eu tenho que digitar item a item. Então eu coloco essa propriedade aqui, que é o listitens.listindex selected true. Quando essa opção for verdadeira, que ele selecionar esse item, ele for verdadeiro, então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um looping aqui para que ele selecione, ele encontre a propriedade index que foi selecionada e marque toda essa linha onde eu selecionei a caixa de seleção. Então, quando eu seleciono uma caixa de seleção, automaticamente a macro vai ver que eu selecionei essa linha,
vai percorrer todos os itens dessa minha list view e vai selecionar a linha respectiva da minha caixa de seleção. Então aqui isso faz com que eu não consiga selecionar mais de um item ao mesmo tempo. Então aqui, ó, se o item estiver selecionado, o check também ficará marcado, ok? E ele vai deixar a propriedade lista itens como checado como verdadeiro. Se essa propriedade de checagem não tiver sido selecionada, todos os itens vão estar desmarcados. Então, se o item tiver marcado, ele seleciona toda a linha. Se não tiver selecionado, ele desmarca todas as caixas de checagem. Então, isso daqui é um truque aqui para que ele não deixe selecionar mais de um item ao mesmo tempo dentro da minha caixa de listagem. Então, com isso daqui selecionado e habilitando os botões de... Aqui vamos carregar alguns itens aqui só para demonstrar. Então aqui eu tenho 1020, 1030, tá ok, carregado. Então na hora que eu selecionar um item, ele vai habilitar os botões de excluir e editar e vai permitir apenas a seleção de um valor de cada vez. Então eu selecionei o item e vou em editar. Lá é que aparece a observação aqui em modo atualização de dados e habilita também o botão atualizar os dados e desabilita o botão confirmar, que é só para cadastros. Aqui é uma segurança para que não haja cadastro indevido de informações quando eu queira fazer a edição. Então aqui eu mudo a quantidade ou que queira mudar, coloco o desconto e tal, só para mostrar que ele faz a atualização, e vou no botão atualizar, que vai alterar o item aqui, e depois eu confirmo a entrada da condição de pagamento aqui no caso. Então a princípio essa tela de pedidos seria isso daqui, seria isso aí. Então vamos fechar essa aula por aqui, que já está dando quase 20 minutos, e continuamos aí na outra aula a tela de condição de pagamento. Valeu pessoal, até mais!